então na aula passada a gente terminou a equação, terminou não, concluiu a discussão da chamada decomposição de Gordon, né, que é uma decomposição interessante, porque ela consegue fazer, ela, de uma certa maneira, ela descreve a estrutura da corrente elétrica. Né? Hoje, então, nós vamos continuar com a equação de Dirac. Nós tínhamos trabalhado, eu acho que, as soluções, né? Tanto no referencial de repouso, quanto no referencial de movimento, tanto as soluções de energia positiva, isso, quanto as soluções de energia negativa. Tínhamos trabalhado isso, né? Tínhamos visto que as soluções de energia positiva, elas podem, né, sempre se escrever dessa forma aqui, né? Vou colocar assim, né? Aqui eu estou usando o quadro de momento P, né? Adquire essa forma aqui, gama Mi, PMI, mais MC, mais IC, atuando na solução que a gente tem no referencial de repouso. Então, isso aqui automaticamente garante que essa solução aqui escreve o elétron com energia positiva o momento PMI. A solução de energia negativa, né, que é menos, vamos colocar aqui, acho que menos epsilon, menos P barrado, né? Mi, barra Mi, menos MC. MC2. Certo, né? Onde esse momento P barra Mi só para me lembrar, ele é definido como sendo a energia epsilon e menos. É isso mesmo? Peraí, por favor. Então são as soluções de energia positiva e negativa. Fizemos a decomposição de Gordon para o tipo para as energias positivas e deixei como tarefa se fazer para as energias negativas. É o mesmo procedimento. Então, mas o U tem 4 graus de verdade. Isso, o U tem 4 componentes, né? Na verdade, 4 componentes complexos, e o V também tem 4 componentes complexos. Só que esse U aqui, na verdade, tem 4 componentes reais. Né? Na verdade, esse U aqui, como a gente já mostrou, ele é uma solução da equação de Dirac com energia positiva. Os dois espinores de baixo podem ser escritos em função dos dois espinores de cima. Né? Essa era a descrição. E aqui a gente tinha visto que temos 2 graus de liberdade. O setor de energia positiva, nós tínhamos visto na aula passada, ele era regulado por esses 2 vetores independentes. No referencial de repouso, eu via que o subespaço das soluções de energia positiva era uma combinação linear desses 2 vetores. E no referencial de repouso, as soluções de energia negativa são reguladas por esses 2 vetores de base. Então eu tenho 2 graus de liberdade nesse setor e 2 graus de liberdade nesse setor. Quer dizer, eu tenho um subespaço de dimensão 2 para as energias positivas e um subespaço de dimensão 2 para as energias negativas. No total, então, a equação de Dirac ela descreve 4 graus de liberdade. 2 graus de liberdade, spin up e spin down, para a energia positiva, e 2 graus de liberdade, spin up e spin down, para as soluções de energia negativa. Essa aqui se você pegar soluções de energia negativa, somar com soluções de energia positiva, isso faz algum sentido? Um espinor 1, 0, 1, 0. Não, porque você estaria, quer dizer, você divide as soluções, quer dizer, uma equação, o subespaço de soluções de energia positiva é ortogonal ao subespaço de soluções de energia negativa. A gente tinha mostrado isso na aula passada, né? Que o DAG é T é 0. Então, na verdade, você tem, quando você vai descrever uma solução, você vai descrever a solução tem energia positiva ou tem energia negativa. Você descreve a solução dessa forma. Quer dizer, você poderia dizer, será que eu consigo descrever uma solução que
pode ter energia positiva, você pode ter energia positiva ou pode ter energia negativa. Qual é a probabilidade de eu encontrar um estado de energia positiva ou um estado de energia negativa? Depois tem um fenômeno chamado paradoxo de Klein, que vai nessa direção. Mas quando a gente seleciona, quer dizer, quando eu vou estudar as soluções, eu vou para o subespaço de energia positiva ou para o subespaço de energia negativa. Tá? Bom, então, eu vou fazer o seguinte, eu acho que seria mais a gente então discutiu as soluções livres. Essas são as soluções livres. Nós não sabemos que Mas quer dizer que as soluções, você tem duas soluções independentes de energia positiva e duas soluções independentes de energia negativa. E no total, qual é a solução? No total você tem 4 soluções. O elétron pode ter 4 soluções. Energia positiva. Então primeiro você fixa qual é o sinal da energia, positiva ou negativa. Se for solução de energia positiva, você tem 2. Se for solução de energia negativa, você tem 2. Você primeiro fixa o sinal da energia, porque eu vou querer estudar uma solução de energia positiva ou negativa. Porque depois nós vamos interpretar as soluções de energia negativa como sendo pósitron. E aí o pósitron já é uma outra partícula. Então eu teria uma partícula de carga positiva e uma partícula de carga negativa. Então eu poderia ter um elétron com espinho up ou down, ou posso ter um pósitron com espinho up ou down. Vai fazer a interpretação desse sentido. Então, quer dizer, a partícula, ou ela é um elétron, ou ela é um pósitron. Quando você fixa o sinal da energia, nós vamos interpretar, né? Quer dizer, essa foi a sacação de Dirac, de pegar essas soluções que têm energia negativa, que descreveriam elétrons livres de energia negativa, ele vai dizer, não, isso não são elétrons livres de energia negativa, são pósitrons livres de energia positiva. Então, o que o Dirac vai fazer, ele vai adaptar essa função de onda aqui para descrever pósitrons de energia positiva. Vamos ver que isso é possível. Qual é a função de onda do pósitron a partir do V? A função de onda do elétron é essa. O elétron tem energia positiva sempre. O elétron livre tem energia positiva. A solução então é do tipo U, uma combinação linear, né, daquelas soluções que a gente já estudou. Quando eu vou falar do pósitron, nós vamos pegar essa função de onda aqui para interpretar o pósitron. Então, vamos dizer, você tinha um psi inicial, da equação de Dirac. Daí você está buscando a solução. Isso. Você foi estudando e viu que tinha energia positiva e negativa. Isso. E você dividiu Isso. e daí você encontrou Isso. essas duas soluções. Isso. Vamos dizer, agora o psi, aquele inicial, seria uma combinação linear das quatro. Um IV, né? Isso, o IV, psi, inclui o IV, você vai somar. Quer dizer, a solução geral da equação é a superposição de estados de energia positiva com estados de energia negativa. Só que depois nós vamos interpretar os estados de energia negativa como sendo positivos. Então você encontrou então agora um psi igual a um alfa U mais um beta V. Isso. Isso fica. Oi? Onde está escondida a carga nessa equação? A equação de Dirac não fala da carga. Não fala da carga ainda, não. Pois é, porque nós vamos colocar a interação eletromagnética. Nós estamos falando sempre da equação de Dirac livre. Então a partícula não está dentro de um campo eletromagnético. Agora que nós vamos introduzir onde é que a carga entra, e aí é com isso que a gente vai seguir a carga para poder ver a simetria de conjugação de carga e aí interpretar as soluções de energia negativa. Mas não daria para interpretar no caso da equação livre? Não, porque no caso da equação livre você não vê nem a carga. Se para todos os efeitos, na equação de Dirac, se você deixar ela livre, o parâmetro carga elétrica não aparece ali. Então você não vê nenhum sinal da carga, só vê uma relação entre massa e spin. E como é que fica o pósitron, então, quando está tratando da equação de Dirac livre? Quer dizer, a equação de Dirac, você vai poder escrever uma equação. Quer dizer, essas duas soluções aqui são soluções da equação de Dirac livre. Então, quando você interpretar esse objeto como pósitron, você vai estar dizendo que as soluções da equação de Dirac livre com energia negativa são soluções da equação de Dirac livre com energia positiva para os pósitrons. Mas você, para poder chegar a isso, você precisa ver como é que a carga se comporta. Você precisa introduzir interação eletromagnética. O importante da introdução da interação eletromagnética é que ela vai revelar para você uma simetria da equação de Dirac quando você introduz um campo eletromagnético, que é a simetria sobre conjugação de carga. Essa que é a lógica do tratamento. Tá? Bom, então, nós vamos abandonar por um instante
a discussão das soluções e vamos voltar a elas quando a gente for reinterpretar as soluções de energia negativa. Mas para isso, então, vamos passar pela conjugação de carga, pela simetria de conjugação de carga. Antes disso, então, vamos introduzir a interação eletromagnética. Porque a gente, por exemplo, para introduzir a interação eletromagnética, faz até sentido antes mesmo de eu pensar na conjugação de carga. Porque eu quero ver, por exemplo, se eu quiser descrever o átomo de hidrogênio relativístico, que é o elétron que está orbitando em torno do próton, do átomo de hidrogênio, ele vai ser descrito pela equação de Dirac. Não vai ser mais pela equação de Schrödinger. Então eu vou precisar introduzir a interação eletromagnética colocando na equação de Dirac um potencial que represente o potencial eletrostático do próton. Mas aí surge uma dúvida, talvez. Por que é que você escolhe botar na equação de Dirac uma interação com um potencial e não uma interação troca de fótons entre elétrons? Porque você ainda não vai quantizar o campo eletromagnético. Você está dando ao campo eletromagnético um tratamento clássico. O campo eletromagnético é um potencial. O campo eletromagnético só é desconstruído e ele se torna fóton quando você quantiza o campo eletromagnético. Você vai introduzir o campo eletromagnético, a radiação é o campo eletromagnético, então ele vai deixar de ser descrito classicamente pelo potencial e vai passar a ser descrito por fótons. Então, quando você introduz a interação eletromagnética como sendo a troca de fótons, você já está introduzindo a noção de que você está trabalhando com os quanta do campo eletromagnético. Então, você está quantizando o campo eletromagnético. No átomo de hidrogênio, a densidade de fótons é autossuficiente para escrever para um potencial? É bem razoável. Agora, tem um efeito no átomo de hidrogênio que você precisa da teoria quântica de campos, que é o chamado efeito Lamb shift, o deslocamento de Lamb. O deslocamento de Lamb, ele dá uma correção em duas raias atômicas, eu acho que é 2s2 e 2p2, algo assim. Ele dá uma correção entre duas linhas espectrais e essa correção você aí não consegue reproduzir ela pela mecânica quântica relativista. Você precisa da teoria de campo, você precisa mesmo do conceito do campo, você precisa aí introduzir a quantização do campo eletromagnético, que é o chamado desvio de Lamb. É um efeito muito importante, um efeito de alta precisão. Vou falar sobre isso daqui a algumas duas aulas, tá? Vou trazer os dados experimentais mais importantes sobre isso, porque o Lamb shift foi usado recentemente, há coisa de 2 anos atrás, no estudo de átomos de hidrogênio mônicos. Em vez de você formar um átomo de hidrogênio botando um elétron com um próton, você bota um muon com um próton. E o átomo de hidrogênio mônico é interessante porque ele testa melhor, se a gente estuda lá a teoria, faz o átomo de hidrogênio, átomo de Bohr. Quando a gente faz a análise do átomo de Bohr, a gente vê que o raio do átomo de Bohr ele é inversamente proporcional à massa da partícula que orbita. Então, no estudo, quando a gente faz a quantização do átomo de Bohr e a gente tira os níveis de energia e tira a quantização dos raios, das órbitas, a gente vê que a massa ela parece inversamente proporcional ao raio do átomo de Bohr. Então, se eu tenho um objeto muito massivo, o raio é muito menor. Então, se eu coloco um muon para orbitar em torno do próton e consigo formar um sistema ligado muon-próton, o muon é 200 vezes mais massivo do que o elétron. A massa do muon é cerca de 104 megas. Então, esse raio vai ser 200 vezes menor. Então, no átomo mônico, o muon, ele testa muito mais a estrutura do próton do que no átomo eletrônico. No átomo do elétron, no átomo de hidrogênio normal, o raio de Bohr está na faixa de 0,51 anos, na trajetória do estado fundamental. No átomo mônico, está 200 vezes menor. Então, o muon ele vê muito melhor a estrutura do próton. E isso aí, o efeito Lamb, esse deslocamento Lamb, é bastante sensível nesse caso. E aí, com isso, se estudou e se viu que corrigiu-se razoavelmente o raio do próton. 4%, você viu o experimento, 4% o raio era 4% maior. Hoje se corrigiu, viu-se que o raio do próton é 4% menor do que o valor que se estabelecia, por causa do átomo
mônico. E o efeito de precisão que levou a esse resultado foi o deslocamento lambda. E o deslocamento lambda, ele é um deslocamento típico, é um efeito típico quântico de campo. Não, já não é nem um efeito de mecânica quântica, é um efeito quântico de campo. Bom, então a interação eletromagnética é uma equação de Dirac. Então a equação de Dirac livre, independente, vamos voltar para o espaço da configuração, né, independentemente de termos de energia positiva ou negativa, é IH cortado, mi, mi, menos C, psi de Tx igual a zero. Uma equação do Dirac livre. Nós então sabemos introduzir a interação eletromagnética, né, através, né, do chamado acoplamento mínimo, né, na eletrodinâmica, né, normal, na mecânica clássica, na mecânica, né, lagrangiana de uma partícula no campo eletromagnético, na mecânica newtoniana. Nós sabemos que o momento, né, o replacement, né, o chamado acoplamento mínimo, né, P vai em P menos E A. E o hamiltoniano, né, ele vai pegar mais, acho que é algo assim, né, que quando a gente escreve o hamiltoniano de uma partícula livre, ele é P2 sobre 2R. Mas se essa partícula é carregada, eu introduzo o campo eletromagnético, né, então a gente sabe que o hamiltoniano passa a ser P menos EA quadrado sobre 2M, né, mais F. Vou chamar que isso é o acoplamento mínimo, como a gente introduz a interação eletromagnética. Então, o momento, né, esse momento aqui é menos I H cortado gradiente. Então a gente está fazendo esse replacement. Isso aqui vai menos I H cortado gradiente menos EA. Vamos ver o acoplamento mínimo. É heurística? Se ela é heurística? É aqui. Não, eu não diria que ela é heurística, não. Eu acho que ela vem lá da nossa percepção da eletromagnetismo. Quando você coloca a força de Coulomb, né, é que é. Mas é menos o gradiente do potencial. Então, você vê que agora essa força aqui, então você pode escrever essa força aqui como sendo gradiente, né, desse menos que φ. Então você vê que a carga se acopla com o potencial para dar essa energia. Então essa aqui é a energia de interação de uma carga num potencial externo. Então isso aqui, no caso do papel, é o F. É a interação entre a carga elétrica e o potencial. E quando você introduz uma corrente, quer dizer, a interação de uma corrente com o campo magnético é do tipo JA. Então, agora essa corrente aqui é ρV. Então a interação é do tipo ρV escalar. Mas o que é velocidade? Quando você vai olhar no espaço dos momentos, né, quando você vai fazer o formalismo hamiltoniano, você tem o lagrangiano. Quando você vai para o formalismo hamiltoniano, o que é V escalar A acaba sendo P menos E ao quadrado. Então isso tudo vem, na verdade, da energia de interação de uma carga com um potencial e de uma corrente com um potencial eletromagnético. Então, é heurístico nesse sentido, vem daí. O psi não precisaria ganhar também uma fase, dependendo do... Você tem uma simetria de fase nisso. Você pode mostrar que quando você faz essas correções aqui, você pode corrigir, você tem uma liberdade de fase na função de onda. Você faz. Mas isso aí vem depois. Porque quando você escreve a equação de Dirac, ou qualquer equação em presença do campo eletromagnético, você vê que tem uma simetria. Quando você faz uma transformação de gauge nos potenciais, essa equação fica invariante se você também fizer uma transformação de fase no psi. A gente pode falar sobre isso agora, seja da tua pergunta, a gente fala sobre isso. Então, vamos só substituir isso aqui. O hamiltoniano é I, H cortado, DDT. Então, isso aqui vai em I,
H cortado dt mais F. Então vamos dividir tudo por menos IH cortado, só para a gente ver como é que a derivada se transforma. Dividindo por menos IH cortado, dividido por menos IH cortado, dividido por menos IH cortado. Então isso aqui fica menos, vou dividir aqui por menos IH cortado. Menos fica mais. 1 sobre I é menos I. Então vai ficar menos IE sobre H cortado. Então aqui fica menos IE sobre H cortado. E aqui eu vou dividir por IH cortado, dividido por IH cortado, dividido por IH cortado. Então fica menos IE sobre H cortado. Então, esse aqui é menos I, T menos A, isso, H, vai em H, perdão, aqui vai em H menos F. É isso mesmo, a gente tinha um H, ficou H igual a P, menos A ao quadrado sobre 2N, mais F. Então, isso aqui significa que isso aqui é H menos F. Então, na verdade, o H vai elevado em H menos Fi e o P menos A. Perdão, então P menos Fi. Então, isso aqui me dá um sinal mais aqui. Beleza. Então, a gente está vendo que essa derivada aqui, essa é a derivada temporal. Então, ddt é C d dx0, na forma covariante, né? ddt dx0, d0 é 1 sobre c ddt. Então, ddt é c vezes a derivada em relação à coordenada d0. Né? O gradiente, a componente i do gradiente, é a derivada em relação à coordenada xi. Então, isso aqui é a derivada em relação à coordenada xi. Isso aqui tem um c, então isso aqui também tem um c. Então, a gente divide aqui por C, né? E φ sobre C é justamente a componente, φ sobre C é justamente a componente A0, né? Que é justamente o A0 em cima, que é o A0 embaixo, né? Então aqui tinha um C, aqui tinha um C, então quando eu dividir por C eu divido por C aqui. Então aqui aparece naturalmente o C. Φ sobre C é o potencial A0, o potencial a μ, né? Potencial a μ. Ele é quadro vetor a μ, é φ sobre C, e o potencial vetor A. Então, a nossa regra acaba sendo isso aqui. Eu posso substituir dμ por dμ mais I sobre H cortado a μ. E vê que essas duas restrições aqui caem exatamente aqui. Por quê? Se eu pegar D0, vou ficar D0 mais IE sobre H cortado a 0. Mas a 0 embaixo é a mesma coisa que a 0 em cima, que é φ sobre C. Então, automaticamente, quando eu pegar a componente 0 da derivada, aqui fica o φ sobre C, que produz essa expressão. Se eu pegar agora o AI, a componente espacial, vai ficar DI, o AI embaixo. Beleza, DI embaixo é o gradiente, mas AI embaixo é menos o AI em cima, que é o potencial vetor. Então, esse sinal menos aqui, ele é automaticamente reproduzido por essa expressão. Quando eu colocar o AI embaixo é menos o potencial vetor. Então, o sinal fica automaticamente recobrado. Então, a prescrição para acoplamento mínimo no espaço de Minkowski é essa aqui. O fator C já fica incorporado aqui no A0 e o sinal menos fica automaticamente já resolvido quando eu faço a componente espacial. Então, tá certo. Então, a prescrição para o acoplamento mínimo é essa. Então, significa que agora, colocar um potencial eletromagnético externo, né? Potencial mesmo, então não é campo quantizado, não estou colocando fóton, estou colocando um potencial eletromagnético externo. A equação de Dirac, então vamos ficar com isso aqui. Vou colocar assim. E acordado
gama mi, então, mi, Você vê, isso aí deve ter sido feito em 1930, já. Isso aí. Isso aqui até antes, né? Não tinha. 27. Mas eu digo, aí você nota que já está o AMI, né? Já está o AMI, E o pessoal experimental até hoje mantém o. Essa coisa tem aquela história de mongol, andando a cavalo, né? Você sabe que lá na Mongólia eles continuam sendo nômades? Eu sei disso, cara. Eu vi uma reportagem um tempo atrás dessa History Channel. É um pouco difícil entrar na cabeça da gente, né? Casamento, aquele esquema ainda. Mas eu digo a mesma coisa aí, né? Então vamos lá, equação de Dirac livre, então fica um pedaço aqui, ó. Então, IH cortado, gama mi, dmi, psi, menos MC psi. Então isso aqui é o pedaço livre da equação de Dirac. E agora a interação eletromagnética, o H cortado cancela o H cortado, o I dá menos I, então fica menos E, psi barrado, gama mi, psi, ami. Essa é a equação de Dirac. E aqui justamente nós temos a corrente, menos E, essa vai botar menos E, vai ter assim, ami, gama mi, psi. Então, está aqui a interação eletromagnética. Potencial, seja potencial vetor, o potencial escalar, o potencial estático, o potencial elétrico. Então, aí, vamos pegar agora casos específicos, né? Mas é a introdução da interação eletromagnética, tá? Beleza. Vamos pegar, por exemplo, se a gente quiser falar do caso do átomo de hidrogênio. Se a gente quiser fazer a equação de Dirac para um átomo do tipo hidrogenóide, que a gente chama, né? Um número, certo? Um número de prótons neutro, um número atômico. Então, se a gente tiver uma situação em que o ami, né? Vou colocar assim, em que o ami tenha simplesmente um campo elétrico como referencial geoso, né? Do núcleo, só tem cargas positivas ali, né? Então, o potencial é, aqui eu vou botar 1 sobre C, e o potencial estático, o potencial elétrico, né? Então, o potencial é Z, a carga Z é sobre 4 e epsilon 0 R. Aqui é 0, né? Potencial de uma carga, né? De cargas, essa carga, o sinal da carga é F. A gente aqui vai ter um eletrão, a gente aqui vai ter um menos E2, né? Que vai dar justamente a energia de ligação. Né? O potencial de uma carga é ZE sobre 4 epsilon 0 R. Né? Bom, então, ao colocar a equação de Dirac aqui, ao colocar isso na equação de Dirac, só vai, nesse pedaço aqui, só vai contribuir o gama zero. Então, aqui não, vou deixar como está, mas aqui vai entrar só o gama zero. Então, vai ficar gama zero a zero. A zero é φ sobre C. Então, a gente vai, o potencial vai entrar na equação de Dirac, né? Ele vai usar apenas a matriz gama zero, e a matriz gama, então vamos botar aqui, quem vai ser a mi gama mi. Então, nesse caso especial, vai ser a matriz gama zero, que é a matriz que é totalmente diagonal na identidade, então aqui vai aparecer o A0, matriz identidade, tipo 2, 0, 0, e aqui aparece menos o A0, que é a matriz identidade. Então, a gente vai resolver a equação de Dirac, uma equação com quatro componentes, né? Mas com essa forma do potencial, colocando aqui esse potencial.
Quem quiser olhar as soluções da equação de Dirac para o átomo de hidrogênio, está feito no Bjork e Drell, no volume 1, está feito também no Griffiths, quer dizer, mecânica quântica relativista, eles encontram, em geral, essas soluções. Eu não vou trabalhar isso aqui no curso, não. Resolver a equação de Dirac, você ficaria com um curso, né, de mecânica quântica relativista. Eu estou querendo chamar a atenção de vocês aqui, né, para a origem, né, para a concepção microscópica da carga elétrica. Eu não vou querer chegar nesse curso, nesse nível de detalhe. Geralmente eu faço isso quando eu dou o curso de mecânica quântica. Então tá, se eu por acaso pegasse um campo magnético, suponhamos que eu quisesse pegar a partícula num campo magnético externo, suponhamos que eu tivesse, quando a gente estuda o efeito Hall, a gente coloca um campo magnético uniforme ao longo da direção Z, né? Então, se eu tivesse um campo magnético que tivesse aquela forma, né? Um meio de D0, né? E aqui D0 é o magnético externo, D0 vetor R, né? Esse aqui é o potencial do campo magnético, né, externo, que é a rotacional de A. Se eu pegar o rotacional de A, vai dar o campo magnético rotacional de A, componente I vai ser epsilon I J kappa dj, e a componente kappa disso aqui, 1/2 epsilon kappa Lm, B, componente L, Xl. Mas aí é claro, esse campo aqui é externo uniforme. Então, derivada é J do Xn, dá um delta de Jn. Então, esse N aqui fica J. E aí, esse epsilon aqui, ele tem I, JK, vou botar tudo juntinho para passar esse L para cá, ganha um sinal menos. E aí eu troco o J com K, ganho outro sinal menos. Fica tudo ok. Epsilon e JK, epsilon L e JK, dá 2 vezes delta de L. 2 vezes delta de L vezes PL dá o VI. Então, o rotacional desse objeto aqui é o próprio V0. Então, esse campo magnético uniforme, ele é gerado por esse potencial vetor. Então, nesse caso, eu não tenho o gama zero. Eu só vou ter o gama I. Então, nesse caso especial, eu teria essa configuração. Gama I seria 0. Aí aqui, esse AI embaixo, menos o AI em cima, vamos colocar assim. Então, ficaria aqui menos sigma A, e aqui ficaria mais sigma zero. Então, eu teria que colocar esse termo aqui para reproduzir a interação do elétron relativístico com esse potencial na equação de Dirac, certo? Só ver o campo, coloca aqui o campo. O que é importante é que essa é a forma da equação. Deixa eu colocar isso aqui. Então, vamos olhar então, agora essa discussão. Vamos ver que tem uma simetria nessa equação. A gente sabe que simetria, nós já vimos na nossa consultoria de grupo, que quando uma equação tem simetria, significa que a gente tem degenerescência, porque significa que eu tenho mais soluções na mesma equação. Eu tenho mais soluções, eu tenho múltipletes de soluções. Então a gente tem uma simetria. Vamos olhar então a simetria. Qual é a ideia depois de ter introduzido a interação eletromagnética na equação de Dirac? Então vamos ver um outro fato interessante, que aqui eu tenho uma interação eletromagnética que está típica do acoplamento mínimo. Quem aparece aqui é o amigo. Nós não vemos aqui o campo magnético, nós estamos vendo o potencial. Quando nós tirarmos, vamos ver no final da aula de hoje, o limite de baixas velocidades, reduzimos a equação de Dirac, entendeu? Vamos fazer uma aproximação em que eu saio da equação de Dirac, supondo que eu estou no limite fracamente relativístico, onde quem domina
é a massa de repouso, o momento é baixo, não vai trabalhar numa região em que V sobre C é muito pequeno, ou seja, P sobre E, PC sobre E é muito pequeno. Então, quando a gente tirar o limite não relativista da equação de Dirac, nós vamos ver que dessa interação aqui mínima, aparece o acoplamento do spin do elétron com o campo magnético externo. Então, nós vamos ver que o efeito, né, de spin, o FI, aquela chamada interação de Pauli, vai sair daqui no limite não relativista. Nós vamos ver então que a equação de Dirac acoplada com o campo eletromagnético externo, no limite não relativista, vai dar para nós a equação de Pauli. Vamos fazer isso depois. Mas por enquanto eu vou estar mais interessado no momento em estudar uma simetria que tem aqui nessa equação. Então, depois de ter introduzido a interação eletromagnética, nós vamos discutir agora a simetria sobre conjugação de carga, a chamada transformação de conjugação de carga e a simetria associada a essa transformação. Simetria sobre transformações de conjugação de carga. Então, a primeira operação que a gente faz nessa equação é tomar o conjugado de Dirac. Vamos tomar o conjugado de Dirac. Tomar o conjugado de Dirac significa trocar a ordem dos espinores com as matrizes, seguindo a regra da conjugação de Dirac. Não é a conjugação hermitiana, é a conjugação de Dirac. Gama mi barrado, o próprio gama mi. Então, fazendo a conjugação, isso aqui vai ficar menos H cortado. Esse espinor aqui, que está à direita da matriz gama, ele vem para cá, vai ficar a derivada desse espinor, gama mi, derido de si barrado, e a matriz gama mi barrado, que vem para a direita, é a própria gama mi. Menos MC si barrado, menos E, potencial eletromagnética real, eu não preciso tirar a conjugação. A operação de barrado, ela pressupõe um complexo conjugado, mas isso aqui é real, então não precisa. E aqui fica o psi barrado, gama mi, igual a zero. Então, fiz simplesmente tomei o barrado, lembrando sempre que a nossa definição do psi barrado é o psi Dagger gama zero. Agora vamos fazer uma outra operação. Então, tomamos o conjugado de Dirac. Vamos agora pegar o transposto dessa equação. Isso por quê? Porque nós sabemos que essas matrizes gama, elas trazem uma relação. Eu não coloquei aqui ainda, né? Mas nós vamos ver que tem uma propriedade muito interessante das matrizes gama, que é, existe uma matriz C, vamos já chamar quem é, que é uma matriz chamada de conjugação de carga, tal que C, gama mi transposto C é menos 1, é menos gama mi. Então, no espaço das matrizes gama de Dirac, existe uma matriz C, que é unitária, depois a gente vai ver as propriedades dela, sabe que faz esse trabalho. Então, eu consigo relacionar gama mi transposto com gama mi. Então, essa é a ideia de eu transpor essa equação. Porque quando eu tomo o barrado, eu mudo a ordem, eu passo do espaço, chamado do espaço dos Ketch, o espaço dos Braz. Mas eu quero retornar ao espaço dos Braz. Para eu retornar o espaço dos Ketch, para eu retornar o espaço dos Ketch, se eu tomar o complexo de Dirac de novo, eu revolto a equação anterior. Então eu simplesmente transponho, que aí eu coloco tudo sob a forma de novo de Ketch. Eu vou de novo do setor dos Ketch, mas mantendo a conjugação, mantendo esse barrado. Então quando eu tirar o transposto dessa equação, é simplesmente o transposto no sentido mais puro matricial, menos I, H cortado,
Aí a matriz gama-mi fica transposta e o spinor psi barrado fica transposto. Menos MC psi barrado transposto. Menos zero, a mi é simplesmente um conjunto de componentes, gama-mi transposto, psi barrado transposto. É só lembrar o seguinte, a matriz psi barrada, o spinor psi barrado, ele é o spinor linha, ele é psi dagger gama zero. Então ele está dessa forma, ele virou um spinor linha. Quando eu tirar o transposto dele, ele vai voltar a ser um spinor coluna. Se eu tirar agora o barrado, o transposto dele, psi barrado transposto é o gama zero transposto, psi dagger transposto, que é o psi star. Então, esse spinor aqui, de novo, agora é um spinor coluna. Voltou a estar dessa forma. Psi barrado está deitado, psi barrado transposto está em pé. Mas o spinor, na verdade, eu estou trabalhando então agora com um complexo conjugado do spinor. Então, fiz essa operação. Vou parar isso aqui. Então, isso aqui é só para deixar bem claro que a gente agora está com o spinor de novo em forma de spinor coluna. E agora vamos usar a seguinte propriedade. A propriedade característica da chamada álgebra de Clifford das matrizes gama. Existe uma matriz C unitária, portanto, C dagger C igual a identidade antissimétrica, C transposto igual a menos C, tal que essa matriz C faz um mapeamento entre as matrizes gama e as matrizes gama transpostas, ou seja, C, gama mi transposto, C a menos 1, igual a menos gama mi. Isso, independente da representação. Não importa se eu estou na representação de Dirac, na representação de Weil, na representação de Majorana. Claro, a matriz C, ela adquire uma forma distinta dependendo da representação, mas ela existe sempre. Qualquer representação que eu esteja usando das matrizes gama, eu posso sempre encontrar uma matriz C que faz esse trabalho. Isso aqui, na verdade, né, é um resultado, é um teorema lá das chamadas álgebras de Clifford, da álgebra das matrizes gama. Mas a gente está já usando esse resultado. Vai existir uma matriz C que faz esse trabalho para nós. Já sabia disso. Então vamos usar, vamos colocar essa informação aqui. Depois vamos estudar como exemplo de quem é a matriz C, só para a gente fazer um caso construtivo, ver que a gente pode facilmente calcular essa matriz C. Então, mas por enquanto eu estou ainda no nível mais geral, abstrato, vamos então usar esse fato. Então, se eu posso pegar, então o que eu faço agora? Primeiro passo, tirei o conjugado de Dirac. Segundo passo, tirei o transposto. Terceiro passo, insiro aqui a matriz de conjugação de carga, ou seja, coloco aqui, multiplico toda essa equação à direita por C. Então, eu coloco C aqui, coloco a matriz de conjugação de carga aqui, e coloco a matriz de conjugação de carga aqui. Multipliquei toda a equação à esquerda por C. Agora aqui, eu faço, né, a inserção da identidade. C é menos 1C. Esse C é menos 1 propriedade distributiva, esse C se cola. Se a matriz C é constante, ela passa por essa derivada, ela se cola com esse cara aqui. Aqui ela já está colada com esse cara. E aqui eu faço o mesmo trabalhinho. Eu coloco um C a menos 1 aqui e um C aqui. Aí lembrando, C, gama mi transposto, C a menos 1 é menos gama mi. Então, eu agora posso suprimir C, gama mi transposto, C a menos 1 é menos gama mi. Então aqui vai ficar mais. E aqui fica puramente gama mi. DI. Mas esse C ficou aqui. Essa matriz de conjugação de carga também ficou aqui.
Aqui é a mesma coisa. C gama mi transposto C menos 1. Troca de sinal. Fica gama mi aqui. E o C. E aí, nós pegamos esse objeto que ficou aqui, C, psi barrado, transposto. Eu vou chamar isso aqui de um novo spinor, de um spinor chamado psi-C. É o chamado spinor conjugado de carga. Quer dizer, só ver simplesmente as operações que estão aqui. É o seguinte, é C, psi barrado, é psi dagger, gama zero, transposto. Então isso aqui significa C, gama zero, transposto, psi star. Mas aqui eu posso colocar C menos 1 e um C. Boto C menos 1, C. C, gama zero, transposto. C menos 1 é menos gama zero. Então, isso aqui é menos gama zero, C, psi star. Então, na verdade, esse spinor chamado spinor conjugado de carga, ele é esse objeto aqui, em qualquer representação. Eu pego a matriz gama zero daquela representação, multiplico pela matriz C daquela representação, daqui a pouco nós vamos calcular quem é a matriz C na representação de Dirichlet, na representação de Weyl, na representação de Majorana, coloco aqui e aí eu tenho esse spinor. O que é importante é que o spinor conjugado de carga, ele trabalha com um conjugado complexo das componentes do spinor. Então é isso que faz a fase desse objeto ser oposta à fase do psi. Psi-C, na verdade, é a menos de uma matriz, quer dizer, ele é proporcional ao psi star. E aí aqui fica clara a simetria. O que é que nós observamos? Que se eu estou no campo eletromagnético amigo, aqui eu estou num campo eletromagnético amigo, se o spinor psi é a solução daquela equação do Dirac, o spinor psi-C, isso tudo agora aqui é psi-C. O spinor psi-C, ele é a solução da mesma equação, apenas com a troca do sinal da carga. Então, se psi é a solução daquela equação, psi-C é a solução dessa equação, apenas o mesmo potencial, mas com a carga trocada. O termo de massa não muda. Então, eu tenho essa simetria. Quer dizer, se eu tenho uma equação cuja solução eu conheço, essa equação aqui, eu não preciso nem calcular a solução. Basta colocar o psi-C. Psi-C é a solução dessa mesma equação, só que com sinal de carga trocada. É isso que se chama a simetria sobre conjugação de carga. É a partir de uma solução psi, então quer dizer, psi é solução do problema. Quer dizer, psi é a solução, né, em ami, em um campo externo, psi é a solução em e psi-C é a solução no mesmo campo, com o mesmo campo, né? Mas menos R. Certo? Ou se quiser, a gente pode interpretar da seguinte maneira. Eu mantenho a carga E, mantenho menos E, e digo que, ao fazer a conjugação de carga, a equação de Dirac fica formalmente invariante, exatamente a mesma, a invariância, se eu digo que o conjugado de carga do campo eletromagnético é menos E.
de fato é isso que nós vamos ver. O fóton, o campo eletromagnético, ele sofre uma transformação de conjugação de carga, ele sofre uma transformação de, como se fosse uma paridade, ele tem uma paridade menos sobre conjugação de carga. Quer dizer, eu posso dizer que a equação de Dirac, com a função de onda psi num campo externo a mim, ela é formalmente invariante sob transformações de conjugação de carga se eu mantenho o sinal da carga, mas conjugo o campo eletromagnético. Então, a conjugação de carga, ela não deixa o campo eletromagnético invariante, ela troca o sinal do campo eletromagnético. O que faz sentido, porque se eu tenho um campo A produzido por uma certa carga Q, e eu troco o sinal da carga Q, o campo eletromagnético troca de sinal. Se eu troco o sinal da carga, o potencial muda e a densidade de carga muda de sinal, o ρV muda de sinal, então o J muda. Então eu mudo o sinal do campo. Então, se você mudar a carga e o campo, aí nada muda. Aí não, se eu mudar a carga, pois é, a solução aí não. A solução então eu tenho que interpretar dessa forma. Ou eu mantenho a carga da partícula, nesse caso, a carga do elétron. Eu mudo a carga, então eu passo de uma carga E para uma carga menos E, não mudo o campo eletromagnético, eu mantenho o campo eletromagnético fixo. O campo eletromagnético é externo, ele é fixo. Eu vou agora ver que psi descreve uma partícula de massa M e carga E, psi C é a solução dessa equação descrevendo uma partícula de massa M e carga menos E. Essa é a interpretação que nós damos aqui na mecânica quântica. Mas eu poderia também pensar em dizer que, na verdade, a equação de Dirac ela é exatamente invariante se eu também fizer uma transformação de carga, de conjugação de carga, no campo eletromagnético. Eu não fiz, eu estou fazendo transformação de conjugação de carga, só no psi. Mas eu poderia formalmente fazer essa transformação de conjugação de carga, e aí nós teríamos isso, mas aí eu teria que colocar um AC aqui, um IC. Então eu prefiro, vamos adotar esse ponto de vista. A simetria é isso aqui. Se psi é solução no campo eletromagnético externo, a mim, psi C também é solução com o mesmo campo, mas com carga oposta. É esse ponto de vista que nós estamos adotando, isso que vai ser importante para a gente interpretar o cósmico. E depois nós vamos ver que as soluções de energia negativa, elas podem ser obtidas a partir das soluções de energia positiva, mas com a conjugação de carga. Então, na verdade, a solução de energia negativa, ela é uma conjugação de carga da solução de energia positiva. Vamos ver daqui a pouco chegar lá. Por enquanto, eu estou só estabelecendo essa constatação, essa simetria. Se essa equação aqui é satisfeita, então o psi na maneira como nós definimos, quer dizer, o conjugado de carga da função de onda de Dirac, na maneira como nós definimos, né, ela também é solução com a carga oposta. O que está em jogo aqui é essa matriz C, que faz esse trabalho aqui para nós, e essa definição aqui, que é psi C, é C, se barrado, resposta. Observem que esse espinor aqui é um espinor interno, é um espinor coluna, porque C é uma matriz. Psi barrado é psi dagger gama zero. Então, quando eu transpuser isso aqui é C gama zero transposto, psi dagger transposto, que é o psi star. Mas eu boto o C menos 1 e o C aqui, então isso aqui fica menos gama zero C. Vamos observar uma outra propriedade. Nós sabemos o que é o conjugado de Dirac da matriz C. O conjugado de Dirac de qualquer matriz é gama zero, C dagger, gama zero. Essa é a definição do conjugado de Dirac. Mas C dagger é C menos 1. Essa matriz é unitária. Então nós sabemos essa relação. C gama zero transposto C é menos 1 é menos gama zero. Então, se eu multiplico, se eu tenho aqui C é menos 1 gama zero, se eu transpuser essa relação, eu posso
vai à frente. Se a gente transpuser essa relação aqui, a matriz C é antissimétrica. Então essa equação vai dar C é menos 1, gama 0, C. Vai ficar C transposto a menos 1. C transposto a menos C. C transposto a menos C. Então os dois menos se cancelam. Eu posso escrever essa equação desse modo. Menos gama 0 transposto. Então, se eu tiver dessa forma, não diz nada, vou deixar só, você não tem nenhuma simplificação, vamos deixar assim. Vamos fazer só o seguinte aqui. Suponhamos então que eu quero ver quem é psi C barrado. Quem é o conjugado de Dirac. Então agora eu estou tirando, eu primeiro tiro o conjugado de carga. Agora eu vou tirar o conjugado de carga do conjugado de Dirac. O conjugado de Dirac do conjugado de carga. Então vou seguir a definição. O que é o conjugado de Dirac de qualquer espinor? Psi é o espinor. O que é o conjugado de Dirac? É isso aqui. É o espinor Dagger gama 0. Então psi C barrado vai ser psi C Dagger gama 0. Estou usando a definição que é o conjugado de Dirac. Mas agora, quem é psi C Dagger? Psi C, nós vimos, é menos gama 0 C psi star. Isso é o psi C. Vamos tirar o Dagger disso. Quando eu tirar o Dagger do psi star, vou tirar o Dagger disso aqui. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer essa operação. Psi C Dagger. Vai ficar menos psi star Dagger é psi transposto. C Dagger, que é o C menos 1. Gama 0 Dagger. Gama 0 Dagger é gama 0. E aqui eu tenho o outro gama 0. É esse aqui. Isso aqui é o psi C Dagger. Psi C Dagger, gama 0. Mas gama 0 é identidade. Então a gente tem essa relação. Psi C conjugado de Dirac é menos psi transposto C é menos 1. Vai ser uma relação lá na frente, vai ser importante para nós também, quando a gente falar de Fermions de Majorana. Tá? Então vamos guardar essa relação. É genérica também, é geral, vale em qualquer representação. Psi C é C, psi barrado transposto, psi C barrado é menos psi transposto C. Psi C, psi e psi C são espinores de coluna, mas psi C barrado é um espinor linho, porque isso aqui é um espinor linho, psi transposto, vezes uma matriz. Quando eu vou multiplicar esse espinor por uma matriz, esse espinor é 1 por 4, por uma matriz 4 por 4, eu vou ter um movimento 1 por 4, eu vou ter de novo um espinor linho. Então tá, psi C barrado, então, como deveria ser, é um espinor linho. Então vamos guardar essa relação. Lá no intervalo já, tá? Vamos só antes do intervalo, que é uma coisinha leve, calcular a matriz de conjugação de carga. A gente está falando tanto sobre ela, né? Ela existe, ela tem todas essas propriedades, então vamos calcular ela. Vamos pegar, por exemplo, para começar, a representação de Dirac das matrizes gama. Vamos ver que, é claro, a matriz C ela muda de cara de acordo com a representação. O que é importante é que ela existe e ela tem essas propriedades em qualquer representação, mas a forma explícita dela muda. Então vamos lá, vamos supor que eu esteja trabalhando com a representação de Dirac. Então a matriz gama 0 é a identidade, 0, 0, menos identidade. E as matrizes gama são 0, sigma, menos sigma, 0. Qual é a propriedade da matriz C? A propriedade marcante dela é essa aqui, C. Gama mi transposto. C é menos 1 é igual a menos gama mi. Ou seja, posso colocar dessa forma. C, gama mi transposto, é igual a menos gama mi C. Só multiplicar a direita por C. Então vamos lá. Representação de Dirac. A matriz gama 0 é simétrica. Então, nessa representação, a matriz gama 0 é simétrica. Então, C, gama 0 transposto é gama 0. É igual a menos gama 0 C. Então, eu já vejo uma coisa interessante. A matriz C, ela tem que anticomutar com a matriz gama 0.
Vamos pegar a matriz gama 1. A matriz gama 1 é sigma x. Sigma x aqui, menos sigma x aqui. Então, a matriz gama 1 é antissimétrica. Então, quando eu pegar aqui para a matriz gama 1, esse aqui é menos gama 1, porque esse menos vai cancelar com esse menos. Então, eu vou ter que C gama 1 é igual a gama 1C. Então, eu sei que a matriz de conjugação de carga comuta com gama 1. Depois, a matriz gama 2, ela é antissimétrica. Sigma 2. Se eu colocar sigma y aqui, menos sigma y aqui, a matriz sigma y é antissimétrica. Então, se eu tomar, vou pegar isso aqui, a matriz gama 2, é isso aqui. Ela é 0, sigma y, menos sigma y, 0. Se eu pegar o transposto dela, vai ficar 0, menos sigma y transposto, sigma y transposto, 0. Só que a matriz sigma y, ela é antissimétrica. Então, o transposto dela é menos 0. Então, no final do dia, a matriz gama 2 é simétrica. Se eu transpuser ela, ela não muda de sinal. Então, nessa representação, a matriz gama 2 é simétrica. Então, esse sinal menos persiste. Então, fica C gama 2 igual a menos gama 2. Então, a matriz gama C também anticomuta com gama 2. E se eu fizer agora a matriz sigma 3 é sigma Z, ela é antissimétrica. Então, ela muda de sinal aqui. Então, C gama 3 é igual a menos gama 3. Então, eu estou à procura de uma matriz que anticomuta com gama 0 e com gama 2. Que comuta com gama 1. Perdão. E que comuta com gama 1 e com gama 3. Uma matriz que anticomuta com gama 0 e com gama 2 e comuta com gama 1 e com gama 3, basta pensar uma matriz proporcional a gama 0 e gama 2. Essa matriz anticomuta com gama 0. Se eu botar gama 0 aqui e trouxer o gama 0 para cá, claro, esse gama 0 passa por aqui sem problema, mas quando ele passar por aqui, ele dá um sinal menos. Então, isso aqui é menos gama 0, gama 2, gama 0. Se eu fizer a mesma coisa com gama 2, vou botar gama 2, gama 0, gama 2, gama 2 passa por aqui e dá um sinal menos. Dá menos gama 0, gama 2, gama 2. Então, gama 2 ao transitar para cá, troca de sinal. Então, essa matriz gama 0, gama 2, ela anticomuta com gama 0 e anticomuta com gama 2. Claro, automaticamente, se eu puser gama 1 aqui, gama 1 passa duas vezes por aqui, chega aqui sem trocar de sinal. E o gama 3 também. Então, essa matriz, naturalmente, ela anticomuta com gama 0, com gama 2, e comuta com gama 1 com gama 3. Eu estou no meio caminho andado. Então, eu posso pensar que essa minha matriz deveria ser algo proporcional a gama 0 e gama 2. Porém, eu sei que essa matriz tem que ser unitária, tem que ser, primeiro, antissimétrica. Nessa representação, essa matriz aqui, o transposto dela vai ser kappa, gama 2 transposto, gama 0 transposto. Nessa representação, gama 0 é simétrica e gama 2 também é simétrica. Então, nessa representação, eu tenho kappa, gama 2, gama 0. Mas gama 0 e gama 2 anticomutam. Então, isso aqui é menos gama 0 e gama 2. Então, fica claro também que essa matriz é antissimétrica, como deveria ser. A matriz de conjugação de carga é antissimétrica. Então, essa matriz, essa solução satisfaz esse vínculo de antissimetria. Beleza. Agora, ela tem que ser unitária. O C Dagger tem que ser igual a C menos 1. Então, vamos pegar o Dagger dessa matriz. Quem é o C Dagger? C Dagger, quando eu tiro o conjugado complexo, conjugado hermitiano, esse número, no princípio, é um número complexo. Então, isso aqui vai dar um kappa estar. Aí, quando eu tirar o Dagger, gama 2 Dagger, gama 0 Dagger. Só que gama 2 Dagger é menos gama 2. E o gama 0 Dagger é gama 0. Então, isso aqui fica menos kappa estar, mais kappa estar, gama 0, gama 2. Eu troco agora gama 0 com gama 2. Então, isso é o C Dagger. Vamos tirar o C menos 1. Vamos pegar o inverso dela. 1 sobre kappa. Eu inverto uma matriz. Eu tenho um produto, eu vou inverter as matrizes nas ordens trocadas. Vai ficar gama 2 a menos 1. Gama 0 a menos 1. Então, isso vai ficar 1 sobre kappa.
Mas gama 2 é menos 1 é menos gama 2. E gama 0 é menos 1 é gama 0. Aqui é o inverso do gama 2 ao quadrado é menos 1. Então gama 2 ao quadrado com gama 2 inverso é menos gama 2. Então agora eu troco de novo a ordem. Então isso aqui fica mais gama 0 gama 2. Então, para que essa matriz seja unitária, é preciso que kappa star seja 1 sobre kappa. Ou seja, módulo de kappa ao quadrado é igual a 1. Então, aquele K tem que ser uma fase. Basta que ele seja uma fase. Então, eu posso tomar essa... Nada me impede de tomar uma matriz assim, exponencial de 1i si gama 0 gama 2. Então, isso aqui é a solução do meu problema. Essa fase. Quer dizer, a matriz de conjugação de carga fica sendo definida menos de uma fase. Eu posso escolher essa fase igual a 1. Normalmente a gente toma si igual a 0. Eu tenho essa liberdade de fase aqui qualquer. Então, normalmente a gente escolhe essa representação. Algo desse tipo. Gama 0, gama 2. Talvez tenha só um tampouco aí. Vamos ver. Gama 0. Quem é a matriz gama 0? É a identidade 0, 0 menos a identidade. Quem é a matriz gama 2? É 0, sigma y menos sigma y 0. Fazendo esse produto, isso dá 0, sigma y, sigma y 0. Então, isso aqui está dando 0, menos i e 0. 0, menos i e 0. Então, é uma matriz assimétrica. Obviamente, eu posso multiplicar toda ela por i. Que fica 1 menos 1, 1 menos 1. Então, normalmente a gente define, podemos definir dessa forma. Na representação de Dirac, a matriz C é a matriz I gama 0 gama 2. E aí tem essa forma aqui. 0, 0, 1, menos 1, 0, 0. Menos 1, 0. Por isso é a matriz C, a representação de Dirac. Então vamos ver quem é o espelor conjugado de carga. Quem é o espelor se C, como é que ele fica na representação de Dirac? Quem é ele? Ele é C, si barrado, transposto. Que é C, gama 0 transposto, si star. Pode ser menos 1. Então, fica menos gama 0, C, si star. Então, o espelor conjugado de carga é menos gama 0, C, si star. Então, gama 0, C é I, gama 0, gama 2, si star. Gama 0 ao quadrado da identidade. Então, isso aqui dá menos I, gama 2, agora sim, na representação de Dirac. Isso aqui agora é específico da representação, da menos I, gama 2, si star. Mas quem é a matriz gama 2? A matriz gama 2 está aqui, 0, 0, menos I de 0, que é o sigma y, 0, I, menos I, 0. É menos I, multiplicando por menos I, fica aqui, ó, menos 1, 1, menos 1. Isso aqui é a matriz menos I gama 2. Aí aqui é 0, menos I, 0. Aí aqui é 0, I. Então aqui fica 1. E aqui menos 1, 0. Então essa é a matriz I gama 2. Menos I gama 0. Não sei se eu botei o menos I, não botou o menos I gama 2, tá certo? Vamos pegar aqui quem é a matriz gama 2. A matriz gama 2 é 0, sigma y é 0, menos I e 0. E aqui menos sigma y, portanto 0, I, menos I, 0. Isso é a matriz gama 2. Multiplico por menos I, então fica menos 1, 1, 1, menos 1, beleza. Então, vamos multiplicar. Isso aqui é menos I gama 2, vezes psi star. Psi 1 star, psi 2 star, psi 3 star, psi 4 star. Então, meu
meu espinor psi-C, ele adquiriu essa forma. Menos psi-4 estar, psi-3 estar, psi-2 estar, menos psi-1 estar. Então ele inverte, ele bota o espinor de cabeça para baixo. Ele fica menos psi-4 estar, psi-3 estar, psi-2 estar, menos psi-1 estar. Então essa é a forma do espinor conjugado de carga na representação do Dirac. Olha o que está acontecendo aqui. A gente daqui a pouco vai elaborar melhor, mas a gente já pode antever. Qual é a característica do espinor conjugado de carga? Ele joga as duas componentes de baixo lá para cima. Joga as duas lá de cima para baixo. Então, quando eu faço a conjugação, se eu pegar uma solução de energia positiva, como é que é a solução de energia positiva no referencial de repouso da partícula, na representação de Dirac? Então, 1, 0, 0, 0, ou 0, 1, 0, 0. Essas eram as duas soluções de energia positiva. No referencial de repouso, na representação de Dirac. Então, se eu estou na representação de Dirac e tiro o conjugado de carga dessa solução, eu vou produzir o quê? Quem é o conjugado de carga desse espinor aqui, seguindo essa regra? É 0, 0, 0, menos 1. Mas quem é esse espinor aqui? Esse espinor aqui, na representação de Dirac, referencial de repouso, é um espinor de energia negativa. Então, o que eu estou mostrando? Estou mostrando que o conjugado de carga dessa solução de energia positiva é essa solução de energia negativa. E vice-versa. Se eu pegar uma solução de energia negativa, suponhamos que eu pegasse aquela solução de energia negativa 0, 0, 1, 0. Essa é uma solução de energia negativa para o espingarda. Se eu fizer o conjugado de carga dela, eu vou simplesmente jogar esse cara aqui já para cima. Esse cara aqui vem para cá. Esse cara aqui para cá. Esse cara aqui para cá. Então, essa solução de energia negativa conjugada de carga está dando essa solução de energia positiva. Então, na representação do Dirac, já fica muito claro que a conjugação de carga, ela leva um espinor de energia positiva a um espinor de energia negativa. Então, nós vamos elaborar um pouquinho mais sobre isso. Mas é só para chamar a atenção de que o fato do espinor conjugado de carga reverter, né? Ele bota o espinor psi de cabeça para baixo. Ele pega o psi1, psi2 que estavam aqui, joga para cá. E pega o psi3, psi4 que estavam aqui e joga para cá. Então, a gente já vê que a conjugação de carga, ela também tem um sentido de mexer com a energia. Então, vamos trabalhar um pouco mais sobre isso. Enquanto eu estou só olhando quem é a matriz C na representação de Dirac. Vamos pegar, por exemplo, a matriz C na representação de Majorana. Nós tínhamos estudado aqui no curso a chamada representação de Majorana. Que horas tem, por favor? 5:37. Quando eu vou apertar agora, a gente reclama daqui a pouco. Então vamos pegar agora a representação de Majorana, que a gente tinha escrito dessa forma. Ela era dada. Era uma representação puramente imaginária. Então a gente aqui tinha sigma y, 0, 0, menos sigma y. Aí tínhamos que o gama 1 era I sigma x 0 Majorana. Vamos calcular a matriz de conjugação de carga. Vamos olhar a conjugação de carga nessa representação, como é que ela fica, quem é o C, quem é o psi-C. E aí o gama 3, matriz de gama 3, a gente colocava dessa forma. 0, I, vezes da identidade, I, vezes da
matrizes gama de Dirac, na representação de Magrela, todas puramente imaginárias e todas satisfazendo a álgebra de gama 0 ao quadrado é 1, gama 1 ao quadrado é menos 1, gama 2 ao quadrado é menos 1, gama 3 ao quadrado é menos 1. E elas anticomutam entre si. São 15 para as 7, né? Vamos dar 10 minutinhos de intervalo. A gente retoma 5 para as 7, depois vai até 7 para